Mas é um animal que é cercado de lendas. Ele tá bem aqui, cuidado, fica por aí. Esse aqui é nosso quarto aqui, ó. A água subiu aqui, não tava com esse brejo aqui, subiu aqui por conta dessas chuvas e trouxe mais vida para perto da gente. Muito mais calma que a sucuri verde. Você vê que eu tô só apoiando, né? Ela tá apoiada na minha mão. Crazybull.com.br é a loja oficial do Richard, uma loja selvagem. Tá chovendo, fora de época, tá chovendo, ainda bem. Com a chuva, formam-se esses banhados. Esse é o Pantanal. Hoje é dia de sucuri. Uma das espécies que ocorre no Brasil, porque não é só uma espécie que ocorre no Brasil. Você tem uma sucuri que ocorre lá no Amapá, Eunetes dechauensis, você tem a sucuri verde, que todo mundo, ou preta, que todo mundo conhece, que é aquela enorme, que é a maior de todas, que é Eunetes murinus, e você tem esta. Eu chamo de sucuri do Pantanal. Ela não ocorre exatamente só no Pantanal, ela ocorre em 4 países, né? Paraguai, Uruguai, Bolívia e Brasil, mas ela aqui é onde você encontra com abundância a sucuri, que eu chamo do Pantanal, a sucuri amarela. Sucuri amarela. A mais bonita sucuri que existe de todas as espécies que existem, na minha opinião, é esta aqui. O bicho tá submergido, tá enfiado dentro d'água, porque é um bicho que gosta desse ambiente, foi feito para esse ambiente. Você vê que você não enxerga o animal, né? Ela está realmente completamente submersa, inclusive a cabeça, porque ela consegue ficar longos períodos sem respirar. Esse é um bicho que chega a uns 4,5 metros, tá? Aquelas coisas escuras que engolem boi, nem a grande mesmo, a preta, que chega a 9 metros, e pode passar eventualmente disso, ela engole um boi inteiro. Engoli um bezerro, mas não um boi. Mas é um animal que é cercado de lendas. Ele tá bem aqui, cuidado, fica por aí. Esse aqui é nosso quarto aqui, ó. A água subiu aqui, não tava com esse brejo aqui, subiu aqui por conta dessas chuvas e trouxe mais vida para perto da gente. Muito mais calma que a sucuri verde. Você vê que eu tô só apoiando, né? Ela tá apoiada na minha mão. As fêmeas são bem maiores do que os machos. Na época reprodutiva, que é normalmente de abril a maio, essas serpentes, elas formam um grande bolo reprodutivo. Machos encobrem uma fêmea como uma bolota e copulam com ela. Ela é monogâmica. A maioria das serpentes são ovíparas, mas ela não. A sucuri é um boídeo e ela é vivípara. Ela pare os seus filhotes. E muitos, hein? Pode parir, depende da idade, né? Ela normalmente fica madura com 4 anos de idade. Ela pode parir de
4 filhotes a mais de 50, que nascem pequenininhas, cerca de 60 centímetros. É um bicho magnífico, é um grande predador, é um topo de predação. Agora a gente vai ter a possibilidade de olhar para ela um pouco melhor, né, nas suas características reais. Olha o tamanho desse bicho, olha. Ele é mais comprido que eu. Que lugarzinho providencial, hein? No programa de hoje a gente vai conhecer um pouco mais a respeito dessa serpente tão emblemática, especialmente essa espécie, que é a espécie, na minha opinião, símbolo desses alagados, dessa grande, gigantesca planície alagada, o Pantanal. O difícil sempre é a conservação. Por isso que a gente mostra esse animal dessa maneira. A gente já, nos meus 15, 16 anos de televisão, a gente teve diversos encontros. E em arroubos mais juvenis, era muito legal eu estar rolando na lama com uma sucuri. Já fiz isso muitas vezes. Era mais jovem, inexperiente e queria mostrar coisas, enfim, das minhas capacidades de encontrar esse animal e mostrar esse animal, mas sempre foi com muita alegria no coração. Hoje a gente quer falar de conservação. E conservar significa mostrar para as pessoas que você pode estar ao lado de um animal como esse, de boa, tranquilo, conviver com esse animal de boa. Não é porque ele aparece no seu quintal que você vai matá-lo, porque você tem medo. A gente mata porque tem medo. Então aqui a gente quer mostrar esse outro lado. Como é bonita a conservação, como é elegante você poder ficar ao lado de um animal como esse, tão temido por conta de lendas, etc. De boa. Hoje vai ser dia de Eunex Noteus. A gente tá no Lontra e o Adão aqui é funcionário aqui, tá sempre, enfim, andando pra cima e pra baixo e vê um monte de coisa. Primeira vez que você vê uma sucuri? Em 40, nesse porte que você pegou hoje, primeira vez na minha vida. Vi de 1 metro, 2 metros, mas esse porte de uns 3, 4 metros é a primeira vez. A gente tá falando quando eu era moleque, o meu pai pegava serpente e colocava serpente dentro de uma garrafa com álcool. Eu já Não fiz é aí costume? também. Costume. Já fez também? Já fiz também. Eu colocava em garrafa, em vidro, sabe que o vidro com tampa, colocava álcool, várias espécies de cobra. Peçonhenta, não peçonhenta. Era um costume que tinha, né, antigamente, né? Era o costume que tinha antigamente, a gente fazia mais. Por que mudou? Porque a gente bate nisso, né? A gente começa a mostrar as serpentes de uma outra maneira. Então isso faz com que as pessoas gradativamente vão mudando a cabeça delas. Eu tenho certeza que você já viu hoje, você nem esperava que pudesse chegar tão perto de uma sucuri e ela não atacar. Não. Não é verdade? Não é verdade. A coisa era, chegar perto, ela vai morder, vai atacar, é um bicho que é perigoso, traiçoeiro. Na verdade, eu acho que o bicho só ataca se você for ameaçado ou se você pisar nele, caso assim. Se você passar do lado dele, tocar, só empurrar, ele vai embora. Vai embora. Eu penso assim comigo. Não, mas é isso mesmo. E vale aqui para o jacaré do Pantanal, vale para a serpente, vale para todos os bichos, né? Que até a própria onça, ela não está atrás do ser humano. Mas isso é uma coisa que a gente tem que ir mostrando aos poucos, tem que começar a trabalhar. E programas como esse, e por isso que eu falo tanto e discuto muitas vezes e brigo, né? Eu sei que tem gente do meio científico que olha para mim e fala assim, o Richard, eu não gosto do Richard porque ele é sensacionalista, porque ele... Eu tive uma carreira na televisão, né? E acho que as pessoas não foram acompanhando todo o desenhar da minha carreira, né? Mas eu posso dizer o seguinte, hoje a gente se comunica muitas pessoas e a gente recebe centenas de e-mails de pessoas que mudaram a sua postura porque viram um programa como o nosso. É aqui onde a gente atinge as pessoas. Se a gente fala em conservação e o pesquisador quer objeto dele conservado, ele tem que fazer com que as pessoas entendam isso, porque as pessoas vão continuar a matar, ter medo. Então programas como o nosso levam a esse tipo de mudança, né? É isso esse o nosso objetivo. E quando a gente trabalha junto com a ciência, aí a gente é imbatível.
Aí a ciência tem mídia e a ciência consegue alcançar o objetivo dela, que é a conservação de todos nós. Exatamente. Obrigado, Adão, mais Valeu, uma vez pela sua participação incrível nesse Qualquer nosso... coisa nós estamos aí, ó. Eu sei disso. Beleza? Deixa eu ver se valeu mesmo. Foi hoje? Agorinha. Que legal. Meu, essas sucuris adoram esse hotel. Nunca vi. Eu sempre, toda vez que venho aqui, encontro uma sucuri. O que é uma saracura? Uma saracura. Provavelmente tudo indica que é uma saracura. Que oportunidade. E sempre aqui você tem oportunidade de ver esses bichos comendo aqui? Sempre. Já gravaram já com jacaré outra vez aqui na frente também. Que sensacional. Bom, o Nego ele é piloteiro aqui do Passo Lontra, do Parque Hotel. Tá sempre acompanhando os turistas. Diz uma coisa, você acompanha normalmente cara de pesca, né? Isso. Agora, uma situação como essa aí, o pescador que só está preocupado com peixe para ver, não? Às vezes, quando Chama a gente, atenção? Quando a gente tá com o pessoal que pega uma cena dessa, eles param. Impressiona, né? Impressiona, Não tem como com impressionar. certeza. Que sensacional. A gente vem gravar, passa aqui... Agora não, esse projeto a gente vai passar meses no Pantanal. Então as nossas oportunidades de... E foi por o segundo que eu passei... Quando eu estava na volta, você disse que tinha gravado. Então eu perdi por fração de minutos ali essa situação aqui. A oportunidade que esses caras têm de todo dia estar aqui e de encontrar, né? Tem encontros como esse aqui, são únicos, cara. Irmão, obrigado. Próxima vez, deixa eu falar o seguinte. Recomendação minha. Esses celulares são muito bons hoje. Começa a gravar com ela nesse formato e não em pé. Sim. Você ainda é capaz de ganhar um troco com os caras de televisão que vem aqui, os caras passam meses sem conseguir uma cena de uma predação, aí o cara tá aqui, pá, e pega e tem ela gravada. Valeu, irmão. Tamo junto. Saímos do Pantanal Sul e seguimos para o Pantanal Norte. Vamos para o município de Poconé, onde fica a Transpantaneira, a estrada que corta o Pantanal de Poconé até Porto Jofre. Mas infelizmente, logo que começamos a percorrer a estrada pantaneira, nos deparamos com a vida selvagem tentando sobreviver à ação do fogo, à escassez de água e também de comida. Uma imagem desoladora. Jacarés correndo o risco de morte por escassez de água nos alagados onde eles habitam. Encontramos carcaças de jacarés, tartarugas, lontras mortas pela ação do fogo. E os voluntários se desdobrando para poder resgatar e alimentar o máximo de animais que estavam em situação de risco. O fogo consumiu grande parte da vegetação e também das pontes, que são essenciais para todos os moradores dessa região e também para que todo socorro chegue até Porto Jofre. Bombeiros e brigadistas trabalham dia após dia tentando conter a ação do fogo, uma luta dura, árdua, que por sorte teve o apoio da aviação agrícola que ajudou em muito, resfriando os locais onde o fogo severamente consumia a vegetação. Estamos no Hotel Santa Rosa. O Santa Rosa fica às margens do rio Cuiabá. É um hotel que serviu de base de apoio a brigadistas, bombeiros, voluntários do combate aos incêndios e resgate aos animais. Porto Jofre é conhecido internacionalmente como o local de mais fácil avistamento de onças pintadas no Brasil. Turistas do mundo inteiro vêm até essa região para ter o privilégio de ver bem de perto esses animais magníficos. Mas infelizmente, muitas delas estavam ali para se refugiar da ação do fogo, que veio com violência até as margens do rio. Voltando ao hotel ao final de mais um dia de avistamento, esgotados, tristes até pela situação do fogo, recebemos um presente.
uma linda sucuri amarela. A senhora queria tirar uma foto ou não? Cadê a patroa? É bom vocês conhecerem o bicho que tá aqui, mora aqui. A senhora tá firme? Aqui, pode tirar essa foto. É isso aí. O pessoal tava com receio dessa serpente estar aqui no porto, né? O pessoal com receio. Eu falei, não, essa é uma sucuri muito legal. A sucuri amarela, né? Eunectes noteus, essa aqui. Ela tem um comportamento bem diferente da sucuri verde. Sucuri verde é muito brava, morde muito. Mas a notícia boa mesmo é essa que o céu está enviando o recado. Já está chovendo muito em Cuiabá e as esperanças do Pantanal e do Pantaneiro se renovam novamente. Está vindo água, só água para resolver o problema agora. Da seca, do fogo. Então, a gente vai ficar com, depois de 3 programas falando sobre os problemas aqui do fogo na região, a gente vai terminar essa história com todos esses resgates, todo esse... eu sempre gosto de mostrar as coisas bonitas e a gente não teve opção, nós já estávamos programados de vir aqui, então a margem aqui do rio Cuiabá, antes dessa história do fogo, e quando a gente chegou aqui não podia escapar, né? Não podíamos deixar de lado a história do fogo. Mas a gente termina com uma mensagem de esperança e um alerta para que isso nunca mais se repita. E isso depende agora do terceiro setor, do poder público, dos pantaneiros que estão há 300 anos morando aqui, e se hoje existe isso aqui é porque os pantaneiros ajudaram a preservar esse local, setor de trade turístico. Todo mundo precisa se unir agora, a própria legislação, a própria secretaria, SEMA, precisam sentar e discutir o que é que vai ser para o ano que vem. O que tem que mudar na lei, o que tem que mudar nos procedimentos, né, no conhecimento que se tem do pantaneiro que mora aqui há tanto tempo, o que tem que ser ajustado. A gente tem que abrir a mente e entender que esse ano foi um recado que foi dado. Mas a gente termina com uma ponta de esperança. Já tem broto verde saindo do meio do pasto queimado e assim a vida vai se renovar. Vai demorar um pouco mais para a fauna, mas o Pantanal tem essa mágica de renovação. Estamos na região do Rio Mutum, um Pantanal diferente daquele da Transpantaneira e também da Estrada Parque. A região aqui é espetacularmente linda. Umas paisagens, umas baías, é maravilhoso. E é aqui, nessa região, que eu quero ter o encontro mais importante de todos deste programa com uma sucuri amarela. Vocês acharam que eu ia terminar esse programa com uma grande sucuri, não é? Normalmente é assim, né, que eu faço. Dessa vez não. Hoje eu não vou terminar o programa com uma árvore, eu vou terminar com uma semente. Uma pequena e jovem sucuri, muito jovem, que nasceu parida, literalmente, já que é uma serpente vivípara, aqui, num dos pantanais que eu mais aprecio como visual, um dos pantanais mais bonitos que a gente tem, que é aqui nessa região do Rio Mutum. É aqui que a gente vai terminar essa história com essa sementinha para renovar as esperanças desse nosso Pantanal, que esse ano foi tão castigado, tão batido. E como uma sementinha de uma árvore, essa sementinha de sucuri, espero que tenha a chance de crescer, se desenvolver, se reproduzir e assim se perpetuar. O dia que a gente afastar esses preconceitos que nós temos, esses medos que nós temos, porque o medo leva a ações irracionais, a gente realmente vai estar
voltando a ser quem nós éramos enquanto seres humanos, com menos cobiça, mais integrado, mais feliz, vivendo num planeta que é maravilhoso. Esse nosso planeta, e ele é maravilhoso e recheado de seres vivos incríveis, cara. Pena que a gente vive tão pouco, mas nesse pouco que a gente vive, a gente tem o dever e a satisfação de poder praticar o bem, de cuidar dos seres vivos que coabitam conosco e de cuidar desse planeta. Para mim, isso é você. A esperança. Vai, sucuri amarela. Vai ganhar o seu Pantanal. Uma das grandes dificuldades de viajar aqui pelo nosso Brasil, pelo nosso país, é você saber em quem confiar. Que guias te levam para uma experiência diferenciada? Tantas experiências diferenciadas que ficam escondidas. Não estou falando daquelas de prateleira que as grandes agências vendem e que são massificadas. Eu estou falando de experiências. Essas experiências você encontra aqui no aplicativo I Love Nature. E também conclamo vocês que são guias para que entrem em contato com a gente, para que a gente coloque a sua experiência única à disposição dos nossos internautas. Vem, tamo junto, I Love Nature.